Turma do propósito, e aí, meu irmão? Jeremias capítulo 10, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último ano das nossas vidas, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Capítulo de número 10 mostra um contraste entre Deus e os ídolos. O ídolo, na verdade, é uma loucura. Um filósofo chamado Feuerbach dizia: diga-me quem tu és, que eu direi quem é o teu Deus. Os ídolos são uma expressão do desejo humano, do egoísmo humano. Aquilo que o homem venera em uma determinada área, ele atribui a algum objeto que ele possa criar e atribuir a esse objeto valores místicos, a fim de justificar sentimentos que sem esse objeto, pareceria mal. Vou dar um exemplo para você. O indivíduo, então, ele deseja ficar rico. E ele cria, então, ele pega uma árvore, ele esculpe ali um deus para ele, como diz o texto, e para não ficar feio apenas a madeira, ele feita com ouro, com prata, ou seja, coloca coisas preciosas, depois o fixa com madeira para que o vento não derrube. E aí, a partir desse momento, ele começa a pedir as coisas a esse deus, porque se ele obter, se ele conseguir, esses bens não virão dele, foi o Deus ali que ele criou que o deu, não foi da sua ganância. Então isso justifica o seu pecado. É mais ou menos esse o mecanismo do ídolo. Mas o ídolo nada é em si. A Bíblia vai dizer que o ídolo, versículo 5, são como um espantalho e um pepinal. Não podem falar e tem que ser carregado. Então uma boa definição do que é idolatria é tudo aquilo que você carrega e que não pode carregar você. Se você carrega algo que não pode te carregar depois, meu irmão, você está diante aí de um ídolo, e a palavra de Deus deixa claro que o Senhor detesta a idolatria. Por quê? Porque só existe um Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10 do capítulo 10 de Jeremias, fácil de gravar, Jeremias 10, diz assim: mas o Senhor é verdadeiramente Deus, Ele é o Deus vivo, o Rei eterno, e o seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a ira da sua indignação. Só há um Deus verdadeiro, só existe um Deus, e esse Deus é real, e a sua majestade, ela é distinta, ela é única. Ela não pode ser comparada aos ídolos que são produzidos pelas mãos humanas. Sem a mão de um artista, o ídolo não ganha forma. No entanto, o nosso Deus, Ele mesmo dá testemunho através das suas obras. Versículo 12 diz que o Senhor, Ele fez a terra pelo seu poder e estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com a sua inteligência e estendeu os céus. O Senhor fez todas essas coisas pela sua própria mão. A Bíblia nos diz que os céus anunciam a glória de Deus, a criação anuncia as obras do Senhor, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O Salmo 19 mostra isso de uma maneira muito clara, o testemunho do Senhor nas obras criadas. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Então, meu irmão, as obras criadas, a criação já nos mostram que existe um Deus majestoso que a tudo governa, a perfeição de como todas as coisas acontecem. Tudo isso mostra que existe um Criador e que não só criou, mas sustenta todas as coisas pelo seu poder. Mesmo sabendo disso, irmãos, mesmo sabendo que existe um Criador, diante do qual nós deveríamos pelo menos tremer e temer, os homens não fazem caso e abandonam o Senhor e preferem se prostrar diante de espantalhos de pepinais, diante de obras feitas por suas próprias mãos. Jeremias tenta mostrar isso para o Senhor, que os homens se tornaram estúpidos, como diz o versículo 14. Todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, e pelas suas imagens são mentiras e nelas não há fôlego. E por que isso aconteceu? Jeremias tenta mostrar que isso aconteceu por causa dos pastores, que também se tornaram estúpidos. Versículo 21 diz: porque os pastores se tornaram estúpidos e não buscaram ao Senhor, por isso não prosperaram, e todos seus rebanhos se acham dispersos. Ou seja, aqueles que tinham que pregar contra a idolatria, também se renderam à idolatria. Se tornaram estúpidos quanto quem as produzia, tão estúpidos quanto quem as produzia. E por que o homem segue o caminho da idolatria? Porque está, irmãos, diante de um Deus vivo e verdadeiro, entender que você precisa estar em constante reforma, em constante transformação, que quanto mais próximo da luz, mais evidente fica as suas manchas. Vamos dizer assim, mais Full HD fica a imagem. Você vai percebendo qual pecador você é e como você precisa de conserto. É uma situação que, humanamente falando, nos traz desconforto, mas espiritualmente nos faz entender que nós estamos
progredindo, como nós estamos cada dia mais parecendo com o Senhor, sendo purificados e transformados pelo Senhor. E é por isso que Jeremias ele faz uma oração ao Senhor e ele pede que o Senhor tenha misericórdia. E o Senhor é misericordioso. Ele diz assim, versículo 23, eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Quem sou eu para dizer o que o Senhor deve fazer? Mas no versículo 24 ele diz, castiga-me, ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não te invocam, porque devoraram Jacó, devoraram, consumiram e assolaram a sua morada. Ele está dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é que sabe o que faz, mas tem misericórdia. Não reduzas a ponto de não sobrar nada. Então, meu irmão, essa aplicação para a sua vida, não tema o que é fabricado, não carregue aquilo que não possa te carregar, deixe os ídolos, tema apenas o Senhor, adore o que tem todo o poder, o Deus que criou os céus e a terra, que é único e que governa todas as coisas e que, apesar da sua grandeza, deu o seu filho por você. E ainda, meu irmão, busque a direção correta. Busque a direção correta. Busque o conhecimento da palavra. Busque uma liderança, um ensinamento bíblico que confronte você. Se você está buscando líderes que falam apenas o que você quer ouvir, pode ter certeza, você vai acabar seguindo o caminho da estupidez. A palavra de Deus, ela confronta as nossas vidas. Nós estamos aí numa jornada de mais de 2 anos, eu tenho certeza que muitas vezes você foi confrontado aqui pela palavra de Deus. E louvado seja o Senhor por isso. A palavra deve nos confrontar para nos moldar, para nos acertar diante do Senhor, para nos lapidar diante dele. Esse é o papel da palavra. E confie na misericórdia do Senhor, que ele é misericordioso, não nos trata consoante às nossas iniquidades, ao ponto de nos reduzir a nada. Não, ele sempre nos corrige, ele sempre nos purifica com um propósito maior. Deus te abençoe e até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.